Bom dia, tudo certo? Como é que estão? Legal? Então, o vídeo de hoje nós vamos tratar sobre potências com expoentes fracionários. Até então, trabalhamos com potências cujo expoente era um número inteiro, né? Só para relembrar, por exemplo. Então, suponhamos que, para situar, né, o que nós vamos realmente trabalhar, digamos que você deseja saber quanto que é 2 elevado a 4. E já sabemos quanto que é isso. Mas o expoente em que você está trabalhando é um expoente que pertence ao conjunto dos números inteiros. Opa! Z é o conjunto dos números negativos zero e positivos. Então o 4 está inserido aqui dentro desse conjunto aqui, né? Ele está aqui dentro. Ele vem depois do 3, etc. Por exemplo, o 3 elevado a menos 2. Menos 2 é um número negativo, pertencente ao conjunto dos números inteiros. Ou 5 elevado a 0. 0 é um número que está entre os positivos e os negativos. Ele não é positivo, ele não é negativo. Mas ele é um número que pertence ao conjunto dos números inteiros. Agora, quando nós temos no expoente, que é os valores que eu estou indicando aqui, pertencentes aos inteiros, quando eu tenho no expoente agora, por exemplo, 2 elevado a 1 meio, este número é uma fração. Como que procede? O que isso realmente é? É o que nós veremos agora nesta aula de hoje. Primeiramente, vamos tratar do seguinte, que existe uma definição para isso. Uma definição. A definição é a seguinte: tendo uma base A elevado a um expoente fracionário, digamos, P sobre Q. E é claro, né? Você tem que considerar que Q deve ser diferente de zero. Lembrando, para quem já deve ter assistido às aulas sobre por que zero não pode estar no divisor ou no denominador, você vai lembrar por que ele não pode estar aqui no denominador. Considerando Q diferente de zero, esta expressão aqui matemática, A elevado a P sobre Q, é equivalente ou igual a raiz, olha só, a raiz Qésima, vou botar aqui, ó, raiz Q de quem? Da base A elevado ao expoente P, certo? Na verdade, a tua potência fracionária, ela é uma radiciação. Então aqui, ó, uma observação importante é que a sua potência fracionária, potência fracionária não é correto falar assim. Sua potência de expoente fracionário
na verdade, é uma radiciação. Então, vamos relembrar um pouquinho sobre radiciação. Quem lembra dos anos anteriores, dos nomes dados aos elementos da radiciação. Este símbolo, por si só, ele é o radical. Ok? Que está numa posição que, como se estivesse inserido nesse lugarzinho aqui, parece um Vzinho, né? Então o que ele é chamado ali de índice do radical. O P, ele é agora o expoente. Expoente, veja bem, isso daqui, ó, que eu vou destacar, isso daqui é uma potência. Na verdade, você tem dentro de um radical uma potência. Não deixou de ser potência, certo? A sua radiciação, ela é uma potência. Então é o expoente do radicando. Opa! Mas então o radicando é quem? O radicando é o A. A é chamado de radicando quando está na forma da radiciação, nesta forma aqui, nessa expressão, né? Quando está na forma de potência, A é a base. E o resultado desta radiciação, sabemos que é uma raiz. Vamos botar aqui, ó, R de raiz. Para lembrar, raiz, alguns se perguntam, mas o que significa ser raiz? O que é ser raiz, né? De onde vem isso? Raiz, na verdade, é uma derivação da palavra latina radix, que não foi traduzido, acredito, erroneamente para o português como raiz, mas isso significa lado. É o lado de um quadrado. É o lado de um quadrado. Certo? Então, bora lá para um exemplo, para nós ficar um pouquinho mais sossegados em entender o assunto. Bem, digamos que eu tenha essa seguinte situação. Primeiro exemplo, vamos botar aqui. 2 não. Vou botar aqui 4 elevado ao expoente 1/2. Isso é igual a quê? Igual a quanto? Vamos transformar isso em radiciação. Como é que você faz? 4 é base. Ele, na radiciação, passa a ser o nosso, né? Radicando. É claro que esse radicando aqui, ó, lá, olhando para o que está dentro do radical, ele é uma base desta potência. Continua sendo base. Mas dentro da radiciação ele é também chamado de radicando. Aí você compara. Quem é o teu P aqui nesta fração? Quem é o teu P aqui? Ó? Olha para cá. Quem é teu P? Teu P é o numerador. Ó, P é o numerador. Então, o numerador dessa fração é 1. E onde é que vai o P na forma da radiciação? Ele vai como expoente do 4. E o 2? Quem é o 2?
O 2 é o seu denominador. Então, como ele é o denominador, ele vai como? Ele vai como índice do radical. Então, você vai ter que fazer o desenho aqui do radical e pôr o índice 2, que é o denominador. Certo? É sempre assim. Não vai ser diferente. Igual a quanto? Vamos ver, vamos calcular isso. Agora tem que calcular. Quanto que é 4 elevado a 1? 4 elevado a 1 é 4. Por quê? Lembram da definição de potência? Um número elevado a expoente 1 é o próprio número? Então, quando você tem índice 2, agora uma observação importante. Quando você tem o índice 2, não é necessário escrever índice 2 novamente. Ele é subtendido. A sua ausência aqui, no lugar do índice aqui, a sua ausência aqui significa que é 2. Então, escrever 2 ou não escrever 2 dá no mesmo. Então, quando você está calculando a raiz, que você quer saber quem? Você quer saber a raiz, isso aqui. Você quer saber a raiz. Como é 2, o índice é 2, é a raiz quadrada. Raiz quadrada. Vamos botar aqui. Índice 2 é o quê? Se refere ao quadrado. Uma outra observação, vou pôr aqui, nós vamos já fazer uso. Quando o índice é 3, aí é cubo. Cúbica, né? Depende. Então, nós temos que calcular a raiz quadrada de quem? De 4. Ora, a raiz quadrada de 4 significa o seguinte: encontrar qual é o número que multiplicado por si mesmo, duas vezes o índice aqui, índice 2, que é o exemplo, que é o índice do exemplo 1, ele indica o número de vezes que você deve multiplicar um determinado valor para obter o radicando igual a 4. Então, vamos lá. Quem é que você deve multiplicar duas vezes? Então, estou escrevendo aqui 2 fatores para dar resultado igual a 4. Certo? Aí você para e pensa e descobre o que é 2. Porque 2 vezes 2 é 4. Então, a tua raiz aqui, vai ser 2. A tua raiz vai ser 2. Vamos lá. Eita. E por que 2? Novamente repito. Porque é o número que multiplicado duas vezes, o índice indica o número de vezes que este valor que você está determinando deve multiplicar por si mesmo para resultar no valor que está no radical, o valor chamado radicando, ou no 4. Compreendido? Tá. Vou passar para a próxima página. B. Digamos que eu desejo determinar esta potência aqui, fracionária, que significa 16 elevado a 1/4, que se entende como 16 elevado a 1/4.
Ora, vamos lembrar aqui que A elevado a P sobre Q é o mesmo que a raiz Qésima, ó. Quando você não sabe o índice, porque ainda você não tem um número definido aqui, você chama disso de Qésima. Certo? É uma forma matemática de expressar isso. A raiz Qésima de A elevado a P. Tá bom? Isso aqui é importante, é a nossa definição. Tem que saber isso. Então, 16 elevado a quanto? Não, 16 não é elevado. Já está elevado a 1/4, agora eu quero transformar em radiação. Vou melhorar esse 16 aqui. Então, vai ser uma raiz de alguém. Raiz de quem? O denominador aqui é 4, não é? O denominador 4 torna-se índice 4. Essa cor é muito escura, né? Vamos fazer aqui. Vamos mudar aqui. O verde é mais claro. Esse outro verde. Mais luminoso. Então, denominador 4 torna-se índice 4. Numerador torna-se quem? Expoente. Então aqui expoente 1. Ok? Ora, vamos calcular isso. Quanto que é a raiz? Ó, eu quero saber a raiz. R de raiz. Raiz quarta, ó, quarta de 16 elevado a 1. Então, isto é a raiz quarta. Quanto que é 16 elevado a 1? É 16, porque 16 elevado a 1 é o próprio 16. E eu quero determinar qual é o número equivalente a isso. Ora, este número aqui, a raiz, é um valor que deve multiplicar por si mesmo quantas vezes? 4. 4 vezes. O índice indica o número de vezes que você deve multiplicar. Ó. Este valor aqui, que você ainda não sabe. Então você vai descobrir. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, este valor que você vai colocar aqui, supondo inicialmente, tem que dar quanto? Tem que dar 16. Talvez você se pergunte, deve ser 4 mesmo. Digamos, você chuta 4. Então, põe aqui 4. 4, 4, 4. Por quê? Porque você supôs que o teu resultado aqui é 4. Supôs. Né? Vamos multiplicar e veremos se dará 16. 4 vezes 4, que é esses aqui, 4 vezes 4, 16. Só aqui já dá 16. Aí você desconfia, então não deve ser 16 no final. Porque essa multiplicação não dá 16 no final. Então até aqui dá 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, 256. Deu 16? Não. Então 4 não é. Se não é 4, então tem que ser um valor menor que 4 para dar 16. Vamos apagar isso aqui. Isso aqui não é o resultado para a raiz quarta de 16. Então, vamos lá. Será que é 3? Então veja, vou botar aqui, ó. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Passou de 16, não é 3. Então, deve ser um valor menor que 3. E você supõe ser 2.
2 vezes 2, 4. Opa, eu vou tirar isso aqui, senão vai pensar que é potência. 2 vezes 2, 4. Por aqui embaixo. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, a raiz quarta de 16 é 2. Fechou? Vou fazer mais um. C. Digamos aqui. Deixa eu ver o valor, pensar rapidinho. Então, digamos que eu queira calcular a raiz. Não é raiz. Que coisa. Eu quero calcular 27 elevado a 2 sobre 6. Digamos isso. O que você faz? Vamos transformar isso na forma da radiciação. O 6 denominador, ele é o índice 6. Ele é o índice. 27 que é a base, é o radicando. E 2, que é o expoente, no numerador, ele é o expoente agora do radicando. Igual. O que é 27 elevado ao quadrado? Primeiro vamos fazer assim. Existe outra maneira de tornar isso mais simples, tá? Quando está sem, mas vamos fazer assim primeiro. O que é 27 ao quadrado? Você tem que fazer isso. 27 ao quadrado é 27 vezes 27. 27 vezes 27 dá 729. Então você vai calcular a raiz sexta de 729. O que for necessário calcular como potência aqui dentro do radical, calcule. Então a raiz sexta de 729 é um valor, um determinado valor, que eu devo multiplicar quantas vezes por si mesmo para dar 729? Uma, 2, 3, 4, 5 e 6. E isso tem que ser 729. Você chuta inicialmente um valor não tão alto. Você chuta, digamos, o 5. Vamos por aqui sim, eu não vou botar aqui, vou botar aqui embaixo, tá? 5 vezes 5 vezes 5, né? Vezes 5. 5 e 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. 625 vezes 5, 3.125. Já passou. Calculando até aqui. Falta mais um para multiplicar. Então passa demais de 729. 5 não é um valor menor. Aí você faz um chute certeiro. Esse negócio não é bem chute. Você vai verificando, na verdade, as possíveis respostas, né? Então você supõe ser 3. E daí você vai fazer o seguinte cálculo. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Vezes 3, 243. Vezes 3, 729. Então você encontra para a raiz sexta de 729 o valor igual a 3. E está feito.
É isso aí, qualquer coisa, estamos aí. É só mandar nos comentários as dúvidas se tiverem. Um grande abraço a todos e bye bye.